Sabe aquele pesadelo que era abrir uma empresa no Brasil? Meses de papelada, filas, carimbos? Pois é. Imagine transformar tudo isso num processo que leva só alguns minutos, direto do computador. Parece ficção, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Hoje a gente vai desvendar essa revolução silenciosa e entender como o país está finalmente tentando se livrar de um dos seus maiores fantasmas, a burocracia. Mas antes de entrar nos detalhes, vamos parar para pensar numa coisa fundamental. Qual é o preço real que um país paga por ter processos tão lentos, caros e complicados? Acredite, não é um custo abstrato, não. O número por trás disso é de cair o queixo. Pois é, o número é esse aí, 1,7 trilhão de reais, por ano. Para se ter uma ideia, isso é quase um quinto de tudo que o Brasil produz em um ano inteiro. É um peso gigantesco que freia a nossa economia, acaba com a competitividade e impede o crescimento. E quando a gente olha para esse custo absurdo, tem um vilão que se destaca: a dificuldade para simplesmente formalizar um negócio. Era aqui que o verdadeiro labirinto burocrático começava. Pensa só no cenário clássico. Meses de espera, uma verdadeira peregrinação por cartórios e repartições públicas, pilhas e pilhas de documentos e o pior, com exigências que mudavam de uma cidade para outra. Esse ambiente não só desanimava qualquer pessoa que sonhava em empreender, como era o motor de uma parte enorme daquele custo de 1,7 trilhões. Mas, olha, para entender o tamanho da revolução que está acontecendo agora, a gente precisa voltar no tempo e entender como esse labirinto de papel foi construído tijolo por tijolo ao longo de séculos. A jornada é longa, viu? Tudo começou lá em 1750, com um sistema colonial totalmente focado em fiscalizar e cobrar imposto. Aí, com a chegada da corte portuguesa, o controle ficou ainda mais centralizado. Em 1850, veio a obrigatoriedade do registro, uma base legal importante. O problema é que cada nova etapa, ao longo de quase 200 anos, foi adicionando uma nova camada de regras, uma nova complexidade. O resultado foi um sistema que, mesmo quando foi modernizado em 1965, já nasceu todo fragmentado. E aqui está o ponto crucial. O resultado dessa longa história foi uma verdadeira bagunça. Cada estado tinha suas próprias regras, seu próprio jeito de fazer as coisas. Abrir uma empresa em São Paulo era uma experiência completamente diferente de abrir a mesma empresa no Rio Grande do Sul. Essa falta de padrão criava uma insegurança jurídica enorme e uma lentidão que simplesmente travava a economia. Só que esse cenário estava com os dias contados. Uma combinação poderosa de novas leis e, claro, tecnologia deu o pontapé inicial para uma verdadeira revolução. Vamos ver como essa virada de jogo aconteceu. Duas leis foram as grandes estrelas dessa mudança. Primeiro, a Lei da Liberdade Econômica, de 2019, que inverteu totalmente a lógica. O Estado passou a confiar no empreendedor, eliminando a necessidade de alvarás para atividades de baixo risco. Logo depois, em 2021, a Lei do Ambiente de Negócios foi ainda mais fundo, criando registro automático e simplificando tudo de uma vez por todas. Essa imagem aqui resume perfeitamente a mudança de mentalidade, né? A gente saiu de um estado que via o cidadão com desconfiança, sempre impondo controle, para um estado que age como um facilitador, que promove liberdade e agilidade. É uma virada de chave cultural mesmo. E qual o impacto disso na vida real? Bom, aquela maratona que levava meses, com dezenas de licenças e custos altíssimos, foi simplesmente substituída por um processo que leva minutos, tudo automatizado, com uma agilidade que, sinceramente, parecia impossível. Mas como é que essa transformação toda acontece na prática? Por trás dessa simplicidade para quem está na ponta, existe uma arquitetura digital totalmente nova e bem sofisticada. A nova estrutura se apoia em 3 pilares principais. Pensa no DRAI como o cérebro do sistema, o órgão federal que define as regras do jogo para o país inteiro. A Instrução Normativa 81 é tipo o manual de instruções, que fez uma limpeza geral, transformando 44 normas confusas em um único guia. E a Rede Sim? Essa é a estrada digital, a supervia que finalmente conecta todo mundo. Juntas comerciais, Receita Federal, estados, municípios, num fluxo único e inteligente. E com essa estrutura funcionando, a jornada de quem quer empreender ficou incrivelmente simples. Primeiro, uma consulta online rapidinha para checar a viabilidade do nome da empresa e do local. Depois, é só preencher um único formulário digital. E pronto, o sistema cuida de todo o resto, emitindo CNPJ, inscrições e alvarás de forma automática. Tudo integrado, sem atrito nenhum.
O balcão único, que já funciona em São Paulo e outros estados, é o auge dessa eficiência toda. Com a conta do GovBR, basta preencher um formulário online e, em minutos, o CNPJ está na mão, de graça e sem precisar sair de casa. O nascimento de uma empresa deixou de ser uma saga para se tornar um evento quase instantâneo. E a evolução não para por aqui, não. A próxima fronteira já está sendo desenhada com o uso de tecnologias ainda mais avançadas para deixar o sistema mais inteligente e, o mais importante, mais seguro. A inteligência artificial já está em campo, ajudando a acelerar a análise de contratos, identificar padrões de fraude e auxiliar os servidores a tomarem decisões mais rápidas. A ideia é bem simples, deixar a máquina cuidar do trabalho repetitivo para que as pessoas possam focar naqueles casos que realmente exigem uma análise humana mais detalhada. Outra fronteira tecnológica é o blockchain. Imagina um livro-caixa digital que é 100% seguro e que não pode ser adulterado de jeito nenhum. Essa tecnologia permite, por exemplo, transformar as ações de uma empresa em tokens digitais, criando um registro de propriedade que é inviolável. É um nível de segurança e transparência que a gente nunca viu no mundo empresarial. Mas, é claro, uma transformação tão profunda como essa não vem sem os seus próprios desafios. O caminho para um sistema perfeito ainda está sendo percorrido. 2 grandes obstáculos ainda precisam ser superados. O primeiro é a desigualdade regional. Essa agilidade toda ainda não chegou a muitos municípios que não estão integrados na rede digital. O segundo é a fiscalização. Como a empresa agora abre primeiro para ser fiscalizada depois, o desafio é criar um modelo de controle que seja eficiente e que garanta que todo mundo está seguindo as regras. No fim das contas, a transição é histórica. O Brasil está deixando para trás aquela imagem de um Estado que só cria barreiras para se tornar um Estado que abre caminhos. Abrir uma empresa deixou de ser um obstáculo para se tornar uma ferramenta de competitividade, atacando na veia o famoso custo Brasil. E tudo isso nos deixa com a grande questão para o futuro. Agora que a gente conquistou a agilidade, como é que se equilibra isso com a segurança jurídica? Como garantir que esse novo ambiente de negócios seja rápido, mas que também seja justo e confiável para todo mundo? Esse, sim, é o desafio que vai definir a próxima etapa dessa revolução.